Oi, olá, paz e graça. Eu vou estar fazendo aqui começando a partir desse vídeo, uma sequência de vídeos que eu vou falar sobre pregação e o ensino da palavra de Deus. Eu queria, de antemão, a gente é um assunto assim, bem extenso e que existe vários pontos, várias abordagens, né? Então, eu vou fazer. Ainda não tenho a ideia exata de quantos vídeos vai ser, mas eu vou fazer uma sequência de vídeos para poder dar uma explicação sobre a pregação e o ensino da palavra de Deus. Eu queria começar aqui com uma meditação, porque existe, né, no caso dentre a questão da pregação, pelo menos no ambiente pentecostal. Eu sou pentecostal e a minha argumentação é sobre a nossa forma e liturgia, né? Cada igreja tem a sua maneira, digo, em termos de segmentos, né? Que existem outros segmentos que não são pentecostais. Então eles têm lá as suas formas, a sua credibilidade de circunstâncias. Mas dentro do segmento pentecostal, por exemplo, eu sou assembleiano, mas independente de qual que seja o segmento pentecostal, a idealização do pensamento sobre estudo, ensinamento da palavra, pregação da palavra, ela gira em torno de um pensamento único. É claro que vai ter um ou outro que não vai concordar, mas a maioria tem uma mente mística no que diz respeito à pregação do Evangelho. Então eu queria, assim, de antemão, fazer uma leitura para a gente iniciar aqui um raciocínio que é no Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 4, que diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Esse aqui é o Evangelho que Lucas escreveu sobre Cristo, e ele também é o autor do Atos dos Apóstolos, narrando assim, né, o crescimento da igreja, a progressão da igreja. Tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos é endereçado a uma pessoa. Falando uma pessoa, já ouvi pessoas dizerem que é uma igreja, muita coisa, mas como eles citam o nome aqui, então para mim é uma pessoa. Está escrito aqui a Teófilo. E ele escreve, mas o que eu venho tirar aqui para a meditação sobre as circunstâncias que eu estou falando, sobre a questão da pregação e o misticismo, não é uma crítica por crítica. Porque primeiro eu creio no poder de Deus, sim. Creio na revelação de Deus, sim. Creio no mundo espiritual, sim. Mas nem todo mundo tem uma mesma chamada e não significa que existe um padrão específico para serem levantados pregadores ou ensinadores da palavra. Aí eu falo do pensamento pentecostal, né? Tem assim uma referência e uma impressão que todo mundo que é chamado por Deus, ele tem que ser chamado igual Moisés.
tem que ver uma sarça pegar fogo, tem que o anjo do Senhor sair do meio daquelas chamas e conversar com ele, ou como o profeta Ezequiel, que teve aquela grandiosíssima visão, a visão espetacular que teve, que não suportou a visão e até caiu por terra, ou como referência de nova aliança, como a chamada do apóstolo Paulo, que estava caminhando para perseguir os cristãos e de repente, pá, uma luz brilhou no seu caminho, ele fica cego, ele ouve uma voz do céu que fala com ele, que ele identifica Jesus, e aí tem todo aquele tratado que é real, eu creio que foi assim, está na Bíblia, indiscutível, de que Ananias vai até ele para ministrar-lhe a cura e anunciar-lhes a Saulo ali naquele momento, né, de conversão, o quanto ele padeceria pelo Evangelho, mas como regra geral, não é assim. Como regra geral, na verdade, é muito mais simples do que isso. Né? Nem todos vão ter assim, essa experiência extraordinária para a conversão. É claro que cada um vai ter o seu extraordinário dentro da sua experiência, mas não será uma repetição de visões, de coisas fenomenais, para poder haver o ingresso tanto na salvação quanto no ministério. Por exemplo, Timóteo, ele foi basicamente, vamos colocar um substituto de Paulo. Ele foi tutelado por Paulo espiritualmente, pois que ele já era um cristão, sua avó e sua mãe o criaram na sã doutrina, mas Paulo observou nele, ali no capítulo 16 de Atos, o testemunho dele e o recrutou para estar com ele. E Paulo foi para ele um modelo de referência na questão da fé. E Timóteo teve responsabilidades de cuidar de igrejas, de ensinar, de pregar a palavra, mas a chamada dele para o ministério foi uma coisa simples. Paulo chegou até ele, verificou, olhou, observou que ele tinha atributos para o ministério e o chamou, e ele então assim correspondeu, com a sua devida dificuldade, pelo que há um grande relato sobre a sua timidez, mas ele procurou corresponder. Então é muito mais fácil, ou muito mais recorrente, não fácil, mas muito mais recorrente ser a história da maioria de nós, como foi a história de Timóteo, do que como foi a história de Paulo. E a eficácia, ela é a mesma. Mas às vezes, né, o que a gente observa é que muitas pessoas querem ter esse chamado de Paulo. Então fazem-se uma autoapresentação como sendo um novo apóstolo Paulo, com os mesmos atributos, com as mesmas experiências, não especificamente que foi parado no caminho de Damasco, mas sempre a sua experiência vem carregada de coisas fenomenais para que isso seja de aval para o seu ministério. Quando, na verdade, a grande importância, pode até ter essa experiência, mas a grande importância é um testemunho eficaz que corresponde à proposta divina para a mudança de vida e para ser um exemplo para aqueles que observarem esse ensinador e esse pregador. E ele ser uma fonte de referência, como sal e luz. E Lucas, para mim, ele funciona como um herói. Por quê? Porque ele não é como a maioria das histórias bíblicas. Porque sim, Deus chamou pessoas de forma extraordinária. Deus falou cara a cara com muitas pessoas, com muitos profetas, patriarcas, reis, sacerdotes, juízes, nos tempos do Antigo Testamento e no Novo Testamento, fora a experiência que os 12 primeiros discípulos tiveram de ver o Jesus encarnado, o Cristo encarnado. Então a chamada deles é algo extraordinário. E Paulo segue essa dinâmica, ele não viu o Cristo encarnado, mas ele teve essa experiência
no caminho para Damasco, de forma extraordinária, fora os arrebatamentos que houve na sua vida. Inclusive, ele vem dizer que o Evangelho, escrevendo as Gálatas, que por mim ensinado não foi aprendido de homem algum, mas eu recebi por revelação. É o argumento de Paulo. Mas esse Lucas, ele é uma figura que, ao meu ver, merece assim uma grande consideração de nós, que a maioria não tem essa consideração por esse ângulo que eu vou falar aqui. Ele não recebeu uma chamada extraordinária, ele não teve uma grande visão para poder fazer a obra. Ele conheceu a Paulo e converteu seu evangelho através de Paulo. E quando ele vem a escrever o evangelho de Cristo, esse homem que é o único escritor do cânon de toda a Bíblia que não é judeu, ele é grego, segundo as informações que se tem. Ele foi fazer uma pesquisa para poder escrever o Evangelho. Ele foi pesquisar, colocar em ordem a narração dos fatos ocorridos por testemunhas oculares, para então ele fazer, este Evangelho. E aqui é um ponto de meditação que eu quero deixar nessa primeira instância de muitas coisas que a gente vai argumentar em vídeos posteriores sobre pregação e ensino da palavra. Então, um grande pregador, pode até ser a frase de outra pessoa, mas o que eu ouvi falar foi o Napoleão Falcão, repetida a frase, que o conhecimento, ele vem de 3 maneiras: herdado, revelado ou aprendido. E no caso aqui de Lucas, ele não teve uma herança de pais que vieram lhe contando, narrando histórias de seus antepassados sobre suas experiências com Deus. E é o que a gente vê também aqui, Lucas, o Evangelho e Atos, não foi uma revelação que ele teve para poder escrever. E sim, ele foi fazer uma pesquisa. Então, em Lucas, é aprendido. Ele aprendeu sobre Cristo e ele foi fazer uma pesquisa minuciosa para poder também ajudar a um outro companheiro chamado Teófilo, para ele estar mais convicto e ter o conhecimento das informações que ele tinha sobre Cristo. Foi pregado o Evangelho a Teófilo e Lucas então fez esse Evangelho para ele ter uma noção de quem era o Cristo a quem ele cria. E a fonte de Lucas foi a pesquisa. Então, e a gente vê a importância que teve o Evangelho de Lucas para a história do cristianismo. Então, para nós, pregadores, ensinadores, a você que teve uma grande experiência espiritual, que é arrebatado constantemente, que vê anjos, demônios, céu pelo lado de dentro, você é uma grande pessoa usada por Deus, mas em contrapartida, também aqueles que não têm essa experiência têm o seu devido valor no reino e não devam se intimidar por não ter essa experiência e não devam ficar constrangidos por não ter e imaginar que não são realmente vocacionados por Deus para o ministério porque não têm essas experiências. Lucas aqui, pelo que a gente vê, ele foi um cara lúcido, racional, e com toda a sua racionalidade, ele conseguiu escrever um evangelho de grande importância para a história do cristianismo. E de repente você não tem esses atributos todos espiritualistas que a maioria dos pentecostais tem, mas se você usar a dedicação como Lucas se dedicou, a sua mensagem será tão poderosa quanto a mensagem daqueles que têm grandes experiências espirituais. Porque o poder não está na nossa experiência, mas ele está no nome de Cristo, que subjugou todas as coisas e tem autoridade sobre todas as coisas. E é no nome de Cristo que os homens são libertos, transformados
e unificados novamente a Deus, pela justificação, pela fé. Então, a você que de repente não tem essa experiência toda, eu também sou um cara que não tenho, e não me sinto intimidado por nada, e me ouso a pregar o Evangelho, mesmo sem ter nada sensacionalista que a maioria dos nossos ouvintes que são pentecostais gostam de ouvir. Eu tenho apenas a palavra de Deus, e eu sei o quanto ela é poderosa, o quanto ela é eficaz. Jeremias falou que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. O escritor aos Hebreus falou que a palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra a divisão de espírito, alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a gente não precisa se preocupar em sermos extraordinários. Nós temos que nos preocupar em termos comunhão com Deus e de conhecer legitimamente o Senhor e ter o conhecimento da sua obra para sermos esta fonte de referência. Porque a palavra de Deus, ela exorta, edifica, consola, admoesta, ela é apta para o desenvolvimento espiritual daqueles que temem ao nome do Senhor. Então, nessa primeira instância, a gente fica com essa meditação e mais para frente a gente vai desenvolver outros trabalhos falando sobre pregação. Que Deus possa lhes abençoar, em nome de Jesus.